Bom, vamos iniciar a terceira audição no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Neste caso é o Conselho de Administração da RTP sobre a decisão de adiamento do programa Sexta às 9 por parte da RTP durante o mês de setembro. A grelha estipulada para esta audição, aliás idêntica à que foi aplicada nas duas audições anteriores, é assim. Agradecia que se fizesse silêncio na sala. É de 5 minutos para cada grupo parlamentar, seguida, cada uma delas, de 5 minutos para o Conselho de Administração e com uma ronda final de 2 minutos para o grupo parlamentar requerente e para, finalmente, e quem remata é o Conselho de Administração também, utilizando 2 minutos. À semelhança de outras audições, agradecia que fizessem perguntas diretas e que as respostas também fossem focadas nas perguntas que são colocadas. Para iniciar esta ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, que é o requerente. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, muito obrigado. De facto, o PSD, com a aprovação integral desta Comissão, apresentou este requerimento para ouvir estas 3 pessoas e todas sobre o mesmo tema. E vamos tentar, os temas são muitos, mas vamos tentar focar-nos naquilo que é o tema principal do nosso requerimento. Sr. Presidente, no respeito que existe, e até decorre da lei, por aquilo que é o Conselho de Administração e os demais poderes da empresa, e nós sabemos que isso existe, a verdade é que, como sabe, a RTP não é um órgão de comunicação qualquer. Na cabeça e no coração dos portugueses. É um órgão de comunicação especial, em quem nós depositamos também especial confiança e de quem nós, em relação ao qual também reconheça-se, nós temos uma especial exigência. Quanto mais não seja por aquele argumento que eu reputo um bocadinho básico, mas é suportada por todos os portugueses e, portanto, dela podem exigir mais. Não é um argumento fantástico, mas é um argumento que é usado muitas vezes. A verdade é que o conjunto de obrigações que impedem sobre a RTP são especialmente exigentes especialmente na prestação de serviço público e também especialmente em manter-se afastado e impedir qualquer tipo de condicionamento, pressão, abordagem, seja qual for a palavra, relativamente a quaisquer poderes políticos, económicos, religiosos ou outros. Como o Sr. Presidente sabe, e os restantes membros do Conselho de Administração presentes sabem, o que estamos aqui a discutir hoje é a suspensão de um programa de investigação, que é da RTP, o Sexta às 9, que decorreu durante o período pré-eleitoral. O conjunto de conteúdos que esse programa albergava, na altura, era sabido e hoje confirmado, tinha a ver com o chamado escândalo do lítio, que era um tema que vinha a ser aprofundado nesse programa pela jornalista Sandra Felgueiras e pela sua equipa e que determinava, obviamente, um grande desconforto e diversas reações que foram públicas, isto não é uma avaliação, de membros do Governo ou de pessoas ligadas ao Partido Socialista. A suspensão deste programa, nestas circunstâncias, determinou para o PSD um conjunto de dúvidas e um conjunto de perplexidades. A suspensão deste programa nesta altura, a suspensão quando o tema era este, a suspensão quando outros não foram suspensos e também confesso que o conjunto de explicações que foram dadas estão muito longe de nos satisfazer. A explicação de que ele não estava pronto é uma explicação que nós não aceitamos face àquilo que ouvimos hoje à tarde e a explicação das escolhas de grelha face ao período eleitoral temos enorme dificuldade em aceitar e explico-lhe porquê. Porque, de facto, essa decisão é uma decisão que não cabe garantidamente ao Conselho de Administração, é uma decisão que cabe à Direção de Informação, mas nós podemos perguntar, ou temos que perguntar, qual foi o critério que superintendeu a uma decisão destas. E o critério nós podemos perguntar. E o critério nós queremos entender. E os critérios foram variando ao longo da tarde. Já tivemos vários critérios. E, portanto, do conjunto de critérios que ouvimos, o PSD, se preocupado aqui entrou, mais preocupado está. Daí, perguntar-lhe, e aproveitando e agradecendo a sua presença aqui, perguntar-lhe, se este assunto foi
antes da suspensão ou depois da suspensão, abordado formal ou informalmente por Vossa Excelência ou alguém do Conselho de Administração com a Direção de Informação? Se foi abordado, em que sentido? Se foram alertados da suspensão deste programa e, eventualmente, do impacto mediático da própria suspensão, que não da apresentação do programa? Qual foi a decisão, ou quais foram os contributos, ou qual foi a reflexão, qual foi o teor dessa reflexão conjunta que admito que haja entre o Conselho de Administração e a própria Direção de Informação, e se de alguma maneira o Conselho de Administração da RTP, ao longo deste processo, quer antes da suspensão do programa, quer depois da suspensão do programa, teve algum tipo de abordagem, esclarecimento. Eu vou evitar a palavra pressão, porque a palavra pressão é em si mesma ofensiva e, portanto, eu não vou usá-la. Teve algum tipo de abordagem, teve algum tipo de... Imagino que vai conseguir muito mais connosco. Sr. Deputado, espero. E, portanto, não vou fazer a pressão, mas se tiver algum tipo de abordagem, seja com quem for que tenha estado ligado a este processo, direto ou indiretamente, no sentido de falar deste programa em específico. Por último, partindo do princípio que tem acompanhado esta questão, se nesta data o Conselho de Administração presta a sua integral solidariedade a tudo o que foi decidido pela Direção de Informação ou não. E outra coisa, se lhe foi pedida essa solidariedade pela Direção de Informação ou não. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Gonçalo Reis, Presidente do Conselho de Administração da RTP. Por favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, temos realmente muito gosto em estar aqui e queria saudar esta Comissão Parlamentar neste início de legislatura. Alguns deputados já nos conhecem da legislatura anterior e sabem que a colaboração da RTP, fizemos questão de vir o Conselho todo, é total com o Parlamento. Nós respeitamos muito o Parlamento e a Comissão em concreto. Nós achamos que a RTP deve pautar-se por uma lógica de transparência, de serviço público, e o papel de escrutinar, de averiguar, é um papel nobre que os senhores fazem, os senhores deputados fazem, e, portanto, nós vimos cá sempre com gosto para tratar de qualquer questão. Questões empresariais, questões laborais, questões de programas, questões de orientação estratégica, questões de serviço público. Em relação às questões que o senhor deputado coloca, nós vamos dizer como é que as coisas funcionam, como é que devem ser e como é que na realidade são. Ao Conselho de Administração cabe definir o projeto estratégico para a empresa, cabe definir as grandes orientações da empresa, cabe gerir a empresa como instituição. E no nosso projeto estratégico está muito claro os desígnios de serviço público, de ter uma programação diferenciada, de ter uma informação credível, isenta, sólida, de confiança, e também outros desígnios menos relacionados com as áreas de conteúdos, como estar muito forte na área digital, estar muito forte na área internacional, ser uma empresa sustentável e assim por diante. Em relação a conteúdos, os nossos objetivos, os propósitos estratégicos de serviço público e de informação são claros, estão plasmados no projeto estratégico que em 2018 enviámos à Comissão Parlamentar e que vos incentivo a ler. E no projeto estratégico, um dos pontos essenciais é a qualidade e a inovação nos conteúdos, tanto em termos de programas como de informação, e colocamos de maneira muito clara um grande ênfase numa informação plural, numa informação consistente, numa informação com programas de debate, com programas de comentário, com programas de grande reportagem e de investigação. Portanto, nós definimos essas matérias como matérias relevantes para o serviço público. Fazemos tudo isso e não fazemos mais do que isso. Portanto, a definição estratégica é nossa. Nós depois constituímos as equipas e é uma prerrogativa do Conselho de Administração a nomeação das direções de conteúdos, das direções de programas, das direções de informação, de rádio e de televisão.
E não, é nosso papel escolher as equipas que têm credibilidade. E nós estamos a falar de uma equipa, indo diretamente à última pergunta do Sr. Deputado, de uma equipa credível, uma equipa com provas dadas de décadas, no serviço público e em operadores privados, na rádio e na televisão, em editorias políticas e em grandes reportagens. E temos... É o outro papel que nós fazemos. O inicial é definir um projeto estratégico e as grandes linhas e depois definir as equipas, colocar as equipas no terreno. Depois, as equipas entram num domínio que é a gestão editorial, as suas opções em termos de programas e fazem-no com a devida autonomia. E isso acontece na área de informação e na área de programas para os diretores de canais e para os diretores de informação. E temos todos uma especial... Eu não sei se falamos em diálogo ou se falamos... Mas... Senhor Deputado, eu agradecia-lhe, por favor, eu tenho estado a ser tolerante com os tempos, o necessário... e deixo sempre as pessoas acabarem o seu raciocínio. O senhor deputado é o único dos senhores deputados que tem direito a uma segunda ronda. E, portanto, se tiver a ficar alguma coisa para responder, fará o favor de colocar no encerramento. Muito obrigada e peço imensa desculpa ser-lhe descontado no tempo. Faz favor de continuar. Senhora Presidente, senhores deputados, vou retomar. Estava a falar não do papel da administração, que é o da definição estratégica e da escolha das equipas, mas já no papel das opções de conteúdos que cabem às direções de programas e de informação. Portanto, nos temas de gestão editorial, nos temas de opções de conteúdos e de opções de programas, as equipas, as direções de informação e de programas exercem-no com a credibilidade, o conhecimento técnico que têm, mais do que a administração, e exercem-no com a autonomia que a lei e os estatutos prevêem, e ainda bem que prevêem em nome da independência. Portanto, cabe-nos a nós fazer sempre uma leitura global do desempenho, da oferta da RTP e assegurar que as opções tomadas por cada direção de programas e por cada direção de informação obedecem aos princípios adequados de serviço público. E os princípios adequados de serviço público, nomeadamente em termos de informação, são subejamente conhecidos e defendidos por nós e por todos os profissionais de informação da RTP. A isenção, o pluralismo, o rigor, o contraditório, a diversidade, são esses princípios que continuam em vigor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora para o grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado José Magalhães, por favor, é a sua palavra. Senhora Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, eu gostaria de cumprimentar a administração da RTP, que infelizmente está entre nós por uma má razão. Teremos ocasião de discutir temas como o Orçamento de Estado, o vosso relatório e contas, o relatório do Conselho de Opinião, tudo matérias da vossa e da nossa competência. Francamente, parece-me um bocado constrangedor que o Presidente do Conselho de Administração da RTP tenha que vir explicar à Assembleia da República os princípios e regras que constam de uma lei da República e que, portanto, nós conhecemos por dentro, por fora, pelo lado, uma vez que foi à Assembleia a aprovar e, aliás, a defender essas normas e esses princípios que são filhos da Constituição, que também foi feita por nós e aperfeiçoada por nós e revista por nós, etc, etc. Porquê é que isso acontece? Acontece porque há uma necessidade político-partidária conjuntural de cavalgar uma espécie de cavalo de lítio e introduzir na vida política portuguesa uma espécie de eletrochoque para efeitos políticos. É um direito, como é evidente. Agora, o que é que tem o Conselho de Administração da RTP a ver com isso?
eu francamente não vejo que tenha absolutamente nada a ver com os eletrochoques do líder da oposição, se alguém entender utilizar essa expressão. Por outro lado, na relação com as direções de programas e de informação, ainda mais relevante é isso, porque o Conselho de Administração, se alguma coisa tiver a ver com instruções ou pressões sobre as direções de conteúdos e de programas, está puramente a violar, e a violar escandalosamente, a lei. Já houve um tempo em que um ministro, o Dr. Marcos Mendes, que eu me lembro muito bem, telefonava a partir ali do gabinete, aqui muito perto, para a RTP a determinar o alinhamento do telejornal. Não, Marcos Mendes, claro, porque no tempo do Afonso Henriques a televisão era a lenha, não é? Portanto, não se conseguia fazer isto. Agora, isso não acontece agora porque foi feita, eu diria, um cordão que absolutamente exclui isso. E, portanto, a única pergunta é se tem algum conhecimento de algum fator que abale, mesmo que minimamente, a confiança da administração na direção de informação. É a única pergunta. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, a palavra é sua para 5 minutos. Sra. Presidente, Sr. Deputado José Magalhães, o Sr. Deputado coloca aí questões que eu não posso deixar de tocar. Em primeiro lugar, no tema do que é que nós podemos discutir para a frente, e não estou a menorizar esta audição. Esta audição tem a dignidade e a relevância própria, mas submetemos ainda na sexta-feira, um dia antes do prazo, o plano de atividades com a visão de futuro da RTP à Comissão Parlamentar, e estamos absolutamente... Submetemos ao acionista, dando conhecimento à Comissão Parlamentar, e, como é o hábito, estaremos disponíveis e empenhados em vir discuti-lo. O Sr. Deputado falou realmente no tema dos princípios, e eu só falei nos princípios porque nós só atuamos com a informação no terreno dos princípios. Nós não atuamos no terreno do concreto. É realmente no terreno dos princípios. É a definição das orientações estratégicas e é assegurar que as direções funcionam e que se comportam de acordo com os bons princípios. E deixe-me só fazer um paralelo, depois já vou à última pergunta, que é o tema da confiança na direção de informação, que aliás o Sr. Deputado também já tinha colocado. Sim, com certeza, mas eu tive a responder ao enquadramento mais genérico que o Sr. Deputado fez. Deixa-me fazer um paralelo, porque o tema do concreto acontece, da intervenção no concreto, não acontece nem na informação, nem nas áreas dos programas. Por exemplo, nós temos dito várias vezes, está escrito no nosso projeto estratégico, temos afirmado em público que uma das prioridades da RTP é a aposta nos documentários. Que é um género que tem tudo a ver com serviço público, é algo que o mercado não está a fazer, é a transmissão do conhecimento para as pessoas. Nós definimos isso como objetivo estratégico. Depois cabe a cada direção. Há a direção da RTP1, José Fragoso, há a direção da RTP2, Teresa Paixão, e há a direção da RTP3, Maria Flor Pedroso, e a sua equipa, e da Memória, Gonçalo Madail, e por aí em diante. Cada um deles interpreta e faz os documentários que bem entender, com a cadência que entender, sobre os temas que entender, fazendo internamente ou encomendando fora. E cabe a cada direção de conteúdos, portanto, operacionalizar e tomar as decisões em concreto sobre um desígnio que é o desígnio estratégico que nós colocamos do conhecimento geral. Eu não consigo apenas acompanhar a pessoalização que o Sr. Deputado coloca no tema da intervenção antiga. Deixe-me dizer que antigamente está mais do que documentado, intervenção
política sobre a RTP. Isso já não existe, e deixe-me contar até um caso, vou voltar muito atrás, para um caso até público. O senhor Presidente da República, General Ramalho Yanes, que foi Presidente da RTP, numa conferência pública da RTP, contou que quando foi Presidente, nos anos de 75, ia a despacho semanal, não era com o Ministro da Tutela, era com o Primeiro-Ministro. Mas isso já acabou há muito tempo. E esse património de independência e de não intervenção, nem dos governos, nem empresa, nem da administração sobre as direções, isso é um património consolidado que, como diz, e bem, o senhor deputado, tem vindo a ser alvo de cordões crescentes de garantia de autonomia, e isso é um património para a RTP que nós só queremos manter e desenvolver e reforçar. Em relação ao tema da confiança na direção de informação, é toda. Nós temos uma direção de informação credível, diversa na sua composição, uma direção de informação com princípios éticos, deontológicos, com profissionalismo muito fortes, e isso são atributos que são reconhecidos pelo público, são reconhecidos por estudos qualitativos, são reconhecidos por entidades externas, nacionais e internacionais, o Reuters Institute e muito mais. O património de confiança, de segurança da informação da RTP é um facto, e a melhor prova e o melhor contributo para isso são os jornalistas, as equipas de coordenação, as direções de informação da RTP. E, portanto, e a atual tem todas as condições para trás e para a frente para continuar a fazer um bom trabalho, numa lógica de independência, numa lógica de relevância também. E deixem-me uma última nota sobre a relevância. Vale a pena, a RTP está em alta em termos de acesso ao público, de audiências, de chegar às pessoas. E a informação está em super alta. Porque se a média das audiências da RTP está em crescendo para 13%, a média de audiências dos programas de informação está em 17%. Portanto, a informação contribui positivamente para toda a oferta da RTP. E não apenas em termos de impacto junto do público, quantitativo, mas também em termos qualitativos, em termos de qualidade dos seus programas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, Sr. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os membros do Conselho de Administração da RTP aqui presentes e o Sr. Presidente Gonçalo Reis. Em primeiro lugar, a Diretora de Informação, Maria Flor Pedroso, referiu-se aqui à integração durante o seu mandato de 210 precários da RTP. Mas também disse que ainda há trabalhadores a falso recibo verde na empresa. Em primeiro lugar, eu queria que confirmasse essa informação de que ainda há trabalhadores a falso recibo verde, o que, relembro, constitui uma ilegalidade na empresa. Queria saber quantos é que eles são neste momento e quantos é que são posteriores ao processo do PREVPAP. Em relação aos 210 precários regularizados, a informação que tínhamos até agora não era essa. O número de que dispunhamos até agora era o de 130 trabalhadores contratados, permanecendo 50 num processo que ao dia de hoje estará em fase de finalização contratual, e ainda, além desses, 46 prestadores de serviços em vias de homologação no Ministério, entre os Ministérios, e ainda 47 trabalhadores em outsourcing que estão pendentes de uma votação na Comissão de Avaliação Bipartida. E, portanto, se é assim, ainda estamos bastante longe, enfim, ainda estamos longe de ter preenchido os 210 precários regularizados. Eu gostava que nos desse os números precisos, certamente que está em melhores condições do que a Direção de Informação para o fazer nesta reunião. Em segundo lugar, tem a ver com isto, porque eu acho que tem muito a ver com isto, porque a questão da precariedade é crítica do ponto de vista das condições para o exercício da independência dos jornalistas. Não há jornalistas independentes, não há jornalistas com liberdade dentro de nenhuma empresa de comunicação se não tiverem vínculos laborais regulares. Essa é uma primeiríssima condição de independência e de estabilidade no exercício da profissão, sem o qual tudo o resto que depois vem em termos das regras de exercício da profissão fica muitas vezes comprometido. E, portanto, é difícil. Ainda hoje aqui ouvimos pedidos de responsabilidade à jornalista Sandra Felgueiras acerca
das queixas que poderiam não ter feito, veja-se, não é o caso dela que não é precária, mas veja-se no caso dos jornalistas precários as condições que têm para o exercício desses recursos e para o exercício desses direitos. Segundo tópico, e agora este sim sobre o centro do nosso tema, a pergunta é simples, é se acompanhou a questão, as duas questões que hoje aqui estamos a discutir. A questão, primeiro, da recomposição da equipa do 6 às 9 depois do verão, portanto a nova definição dessa equipa estava muito pouco definida. Queria saber se alguma vez falou com a jornalista Sandra Felgueiras, se teve conhecimento das dificuldades que existiam entre a jornalista e a direção de informação para recompor o quadro que viabilizava a continuidade do programa. E, em segundo lugar, sobre as versões em conflito acerca da forma como foi tomada a decisão de suspender o programa. Há duas versões sobre esta matéria, uma que é da Direção de Informação, que nos diz a investigação não estava concluída e não tinha condições de ir para o ar, outra, que é de todos os profissionais do 6 às 9, cessantes ao tempo da interrupção para férias e os outros que vieram a constituir a equipa no seguimento das férias e que todos subscrevem, segundo aqui nos foi dito, 10 pessoas, uma carta à Direção de Informação refutando o comunicado público da Direção de Informação onde se dizia precisamente que a investigação não estava concluída. É a opinião ou é a versão destes trabalhadores, destes jornalistas, que a investigação sim estava concluída, sim tinha condições de ir para o ar no dia 13 de setembro e que não foi para o ar por decisão da Direção de Informação, que poderia ter tido outra decisão. E, portanto, havendo estas duas versões em choque, a minha pergunta repete a primeira. Teve o Conselho de Administração conhecimento destas duas versões em conflito? Teve ou não contacto, em termos de Conselho de Administração, com a jornalista Sandra Felgueiras, uma vez que ela também, na relação com a Direção de Informação, foi parte ativíssima deste problema. E havendo estas duas versões, e até na sequência das duas perguntas anteriores, como é que vê a questão da confiança do Conselho de Administração, tanto na Direção de Informação, como nos funcionários da RTP, profissionais que compõem a equipa do 6 às 9 e que apresentam esta versão contraditória com a da Direção de Informação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, se entender também por os seus colegas a responder, sinta-se à vontade, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Levanta dois temas bastante relevantes. Eu vou começar pelo tema laboral e o tema da precariedade, que realmente tem sido uma bandeira do Bloco de Esquerda. A RTP, existe um programa definido pelo Governo, eu julgo que até aprovado em Assembleia da República, que é o PREFPAP, que é de regularização da precariedade. A RTP tem colaborado sempre com o PREFPAP e até ao nível de administração. Somos nós, administradores, que vamos às reuniões técnicas com também as direções ao PREFPAP. Portanto, não há CAB Cultura. Portanto, não nos esquivamos a isso. Os números de integração realizados são 130 em janeiro, em que mal nós recebemos a homologação, como o Sr. Deputado sabe, a CAB Cultura pronuncia-se caso a caso, vota favoravelmente. Quando vota favoravelmente vai para a homologação. Nós, quando recebemos a homologação, publicamos no dia a seguir uma ordem de serviço na empresa a dizer inicie-se de imediato a execução. Fizemos isso em janeiro e recebemos na sexta-feira à noite o despacho da homologação ministerial para um segundo grupo de 50 e na própria segunda-feira demos instruções na empresa, públicas na empresa, para que se proceda o mais rapidamente possível a essa integração, aos 180. Portanto, a RTP tem colaborado. Agora, o processo para a FPAP tem requisitos e tem uma avaliação técnica e, portanto, nós achamos que as instituições devem ser digamos, respeitadas aí. Duas ou três notas ainda adicionais sobre este tema. Nós colocamos no plano de atividades para 2020, como a empresa tem saído pessoas da empresa, nos últimos 5 anos, em média, têm saído 30 pessoas por ano, ok?
E, portanto, nós colocámos uma proposta de fazer contratações para posições técnicas, para posições que nós achamos que são relevantes de futuro, onde estão jornalistas, onde estão as áreas digitais, onde estão áreas realmente relevantes para o futuro da empresa. Colocámos isso no plano de atividades. Agora, como o senhor deputado sabe, as empresas públicas só podem contratar se estiver no plano de atividades e com a devida autorização. Portanto, mas colocámos isso como objetivo. Também dizemos que só faremos estas contratações, queremos fazer estes reforços sempre num contexto de equilíbrio económico. A RTP, assim como o Sr. Deputado José Magalhães falou nos tempos antigos de intervenção política, também havia os tempos antigos de desequilíbrio económico. E aqui não há nem intervenção política, nem desequilíbrio económico. E, portanto, todo este nosso plano que nós queremos executar de renovação de quadros, que implica contratações, é sempre feito num contexto de equilíbrio económico. Esse é um património do qual a RTP não se deve afastar. Permita-me dizer-lhe que eu não acompanho a posição do Sr. Deputado quando acha que qualquer jornalista em contrato de prestação de serviços é dependente. Eu não acompanho. Acho que tem uma situação menos permanente do que os jornalistas pertencem ao quadro, mas isso não significa que perca a sua independência. Ou então eu devolvo-lhe a pergunta, é dependente de quem? É dependente de quem? Eu acho que não é dependente de ninguém. Eu acredito que um jornalista, mesmo com um contrato temporário, tem a sua deontologia e, portanto, não acredito que seja, por isso, dependente ou de um poder político ou de um poder económico. Não acredito nisso. Isso é uma violência que não acontece. E nós conhecemos os jornalistas que estão em prestação de serviços e a gente séria e independente. Pronto, mas isso, desculpa, é só uma posição. Mas, muito bem, podemos dois pontos em relação à situação Sandra Felgueiras e Direção de Informação. Primeiro ponto. A jornalista Sandra Felgueiras, a administração tem uma política de portas abertas. Portas abertas. Qualquer colaborador da RTP, desde um diretor a qualquer funcionário de qualquer área, se pede para falar com qualquer membro da administração, nós recebemos. É o nosso estilo, nós somos assim. Portanto, a jornalista Sandra Felgueiras já tinha colocado, antes desta direção de informação, na anterior direção de informação, sempre o tema de querer mais recursos. Deixe-me dizer-te, isto é um tema, é uma posição normal e bastante expectável. Quase todos os coordenadores de programas na RTP colocam a necessidade, o desejo de ter mais recursos. Isso é na área de informação, na área de programas, na área digital, na área de produção. É normal, é expectável. Portanto, a coordenadora do programa já tinha colocado isso. A própria direção de informação, e esse é que é o ponto importante, a Maria Flor Pedroso, a Cândida Pinto, falam sistematicamente na necessidade de nós termos os recursos adequados, não só em termos de quantidade, mas em termos de senioridade. Okay? E, portanto, esse é um tema colocado, sim. Claro que temos que gerir, outra vez, equilíbrios económicos. Segundo tema, e agora volto a responder ao Sr. Deputado, e é a terceira vez que respondo ao Sr. Deputado Paulo Rios. Vou dizer que é a terceira vez que vou responder. Nós temos toda a confiança na direção de informação e na coordenação do programa 6-9. Aliás, como a própria direção de informação nos tem dito. A direção de informação diz o programa é para continuar e é para continuar com a Sandra Felgueiras. Portanto, não é um ou outro, deixe-me dizer, senhora, não é um ou outro, é um e outro. Esta direção de informação e o programa 6-9 com a Sandra Felgueiras. Sr. Presidente. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, de apresentar as minhas desculpas por não ter estado presente no início da audição e pedir também, desde já, desculpas se colocar alguma questão que, entretanto, tenha sido colocada e respondida, mas que, efetivamente, não tive a oportunidade de ouvir. Há aqui, de uma forma muito breve, duas questões que importava também saber e conhecer, digamos assim.
que é, no fundo, quando é que o Conselho de Administração toma conhecimento de toda esta realidade relativamente à situação do 6 às 9. Eu, como disse, não ouvi a anterior parte da audição, não sei se esta já foi uma pergunta colocada, mas era para nós importante perceber quando é que isto teve lugar, no fundo, se acabam por conhecer pela comunicação social, pelo que vem a público, se conhecem anteriormente e se vão acompanhando o processo de alguma forma, e também perceber se houve alguma ação, até por parte do Conselho de Administração, tendo conhecido o processo anteriormente e tendo acompanhado todo este processo, no fundo, de tentar perceber o que se passava e de fazer com que tudo isto chegasse a bom porto, passa a expressão, não é? Era importante perceber e esclarecer esta situação para que efetivamente não fiquem espaços a especulações de qualquer natureza. Nós dissemos na anterior audição que não estamos aqui naturalmente a interferir em qualquer questão de critérios editoriais da RTP, mas há matérias que importam ser esclarecidas, considerando situações que vieram a público e que naturalmente levantaram opiniões diversas. E conhecer o acompanhamento que o Conselho de Administração fez a este assunto de forma mais pormenorizada seria também para nós importante. Naturalmente que o Conselho de Administração da RTP também já está de alguma forma familiarizado com a questão dos vínculos precários que o grupo parlamentar do PCP coloca em várias audições, sendo que esta foi uma matéria exatamente abordada também pela própria coordenadora do 6 às 9, a jornalista Sandra Felgueiras, também pela Direção de Informação da RTP, ao que se junta a questão da própria escassez de meios dos profissionais que fazem parte da equipa do 6 às 9. Nós podemos naturalmente falar sobre a escassez de meios, e também foi falado aqui pela Direção de Informação, por exemplo, da RTP África, de outros programas da RTP, e já agora em outros setores de atividade do nosso país e mesmo em outros setores, na comunicação social, no setor privado. Mas sendo esta audição também sobre as matérias do 6 às 9, mais especificamente, importava que nos debruçássemos sobre os meios existentes na equipa do 6 às 9 para efetivamente cumprirem todas as suas funções, naquele que é o jornalismo de investigação com as exigências que isso também lhes coloca e, nomeadamente, garantir a não existência de vínculos precários em toda a RTP de preferência e aqui também, naturalmente, falando do programa 6 às 9. Porque a realidade da precariedade e da instabilidade, naturalmente, que traz muitas outras vulnerabilidades aos profissionais que têm um vínculo precário e isto não pode ser ignorado em qualquer contexto e neste também não. Por isso, no fundo, era conhecer, saber do comportamento e do acompanhamento que o Conselho de Administração fez a toda esta matéria, pronto, e naturalmente reiterar esta questão que dissemos anteriormente da necessidade de resolver os vínculos precários dos trabalhadores da RTP, no caso específico aqueles que ainda se mantêm com o vínculo precário na equipa do 6 às 9, nomeadamente, penso que será só um profissional, mas que mesmo assim importa que tenha a sua situação resolvida também, naturalmente, como todos os outros que dentro da RTP respondem a necessidades permanentes, mas continuam com um vínculo precário. Muito obrigada, Sra. Deputada. Por solicitação do Sr. Presidente, vai usar da palavra agora o Dr. Hugo Figueiredo para responder a estas questões. Por favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu começava talvez por esclarecer um pouco aqui o modus operandi que entre o Conselho de Administração, e nomeadamente entre mim próprio, que sou o administrador corresponsável pela área dos conteúdos, e os restantes diretores. Nós temos reuniões, obviamente, regulares. Elas ocorrem com todos os diretores de conteúdos e os outros diretores que não são de conteúdos, mas que estão debaixo das minhas responsabilidades, e no qual são abordados muitos temas, nomeadamente da operação. Relativamente aos temas relativamente aos diretores que têm como responsabilidade as áreas editoriais, é evidente que as conversas ou essas reuniões versam essencialmente sobre
muito a espaço aquilo que é o cumprimento do plano estratégico. Enfim, para pegar no exemplo que o Dr. Gonçalo Reis falou sobre o tema dos documentários que estava escrito, ou sobre o tema dos telefilmes, qual é que é o ponto de situação sobre esse desígnio estratégico, se estão a ser tomadas algumas medidas, etc, etc. E pronto, e vamos acompanhando essas temáticas. Relativamente ao tema da direção de informação, eles versam essencialmente sobre um tema que é aqui bastante querido e bastante mencionado, que tem a ver com o tema dos recursos. Não é que não seja verdade em todos os outros, o tema dos recursos na RTP é um tema recorrente, eu diria, em todas as reuniões que eu tenho com todos os 15 diretores que estão dentro da alçada dos pelouros que me foram atribuídos, e são sistematicamente abordados temas de recursos. Esses temas de recursos são abordados, na maior parte das vezes, de uma forma mais genérica, ou seja, embora muitas vezes também acabemos por entrar em temas específicos. Eu recordo, porque temos estado aqui muito a falar sobre o tema da televisão, mas no tema da rádio, que ainda há pouco tempo tivemos aqui também a falar sobre ele, com os senhores deputados, que foi identificado um conjunto de déficits e que levou a um pedido por parte do Conselho de Administração para uma integração ou um pedido de exceção para seis jornalistas. Isso ainda foi já na primeira metade deste ano, ainda não foi homologado, vai ser agora incluído dentro do plano de atividades e, portanto, esperamos, a indicação que temos é que isso seja possível dentro de um plano mais abrangente e plurianual que possamos fazer, essa colmatação não só de recursos que estão em falta, mas também de competências, recursos que tenham competências novas que, entretanto, são também indispensáveis, como é o caso da multimédia. Portanto, essa temática é abordada. Do ponto de vista dos conteúdos, as temáticas são muito mais gerais. Se me pergunta se, nas minhas reuniões regulares com a diretora Maria Flor Pedroso, se ela me disse que perante a iminência das eleições, que isso teria algumas alterações relativamente aos programas, isso foi falado, não foi falado especificamente quais é que eram os programas, mas pareceu-me um tema natural, uma vez que a intenção era, e não só a intenção, mas depois o lado factual do que aconteceu de facto, era de que a RTP1, apesar da RTP3 ser dedicada à informação, que a RTP1 aumentasse significativamente o número de programas que foram dedicados, nesse caso, aos temas mais políticos, e aliás esse aumento que já estava inclusivamente conversado, negociado, acordado com o diretor de programas, porque nós aqui falamos muito de direção de informação, mas a responsabilidade sobre os programas da RTP1 é do diretor de programas da RTP1, não é da direção de informação. Portanto, a direção de informação não vai decidir se o programa tem 30 minutos, 50 minutos, pode negociar, perguntar, falar com o diretor de programas, mas no final a decisão é uma decisão da direção de programas, não é uma decisão da direção de informação. Portanto, eu sabia que havia algumas alterações que iriam ocorrer, aliás era expectável, mas não sabia especificamente quais é que eram os programas que iriam ser interrompidos, e eu aqui uso definitivamente a palavra interrompidos, porque eu penso que a palavra suspensos tem aqui um caráter de sanção que não é de todo aquilo que está presente quando se toma essa decisão. É uma decisão editorial, a Direção de Informação tem essa capacidade, toma as decisões, é para isso que lá está, e decidiu interromper o programa por um conjunto de razões, que depois obviamente nós fomos a posteriori tentando perceber um pouco o que é que estava a passar, para isto não nos passar também tudo ao lado. Nós soubemos do tema da interrupção do 6 às 9 pela comunicação social ou pelas redes sociais, já lhe consigo dizer, provavelmente como consequência do outro, o outro consequência do e é evidente que perguntámos à diretora se estava tudo bem. Isso não é a primeira vez que acontece, eu acho que é natural, e também friso isso, que é natural que as coordenações dos programas, e agora não estou-me a referir especificamente ao 6 às 9, e é até expectável que um coordenador de um programa queira ter mais recursos, mais tempo, melhores horários, aparecer na RTP1 em vez de aparecer na RTP3, ter declinações do seu programa. Acho que isso é totalmente expectável por parte de um profissional de qualidade dentro da RTP. E depois cabe à direção de informação gerir os equilíbrios e conseguir cumprir o serviço público da melhor forma. Portanto, essa noção de estar a tentar criar aqui um caso, uma tensão entre uma coordenação de um programa e uma direção, isso é, devo confessar-vos, aquilo que eu espero e que acontece com relativa frequência. Portanto, relativamente aos precários, pronto, e só para terminar então essa questão, é evidente que nós falámos, eu falei com a diretora de Maria Flor Pedroso, e perguntei o que é que estava a passar, e é evidente que esperei que chegassem a bom porto, como diz, mas são temas que são temas internos da Direção de Informação.
e que cabe à Direção de Informação resolver com os diferentes coordenadores. Este tema veio a público, mas há outros temas que ocorrem lá dentro, relativamente a recursos de repórteres de imagem, relativamente a recursos de variedíssimos programas. É o pão nosso de cada dia. Quanto à capacidade que existe dentro da equipa, ela tem-se mantido razoavelmente constante. É um programa que é muito exigente, as pessoas também se saturam e a Maria Flor Pedrosa disse aqui há pouco nesta audição que as pessoas pedem para sair, é um facto, isso sempre aconteceu e é normal, e nós também temos essa expectativa que o programa não fique só enquistado com as mesmas equipas. Portanto, há um ano tinha 4 pessoas, agora tem 4 pessoas, tem menos precários hoje do que tinha há um ano. Tinha 4, mais a Sandra Felgueiras, mais a coordenadora. E portanto havia 3 CPS e agora há 1. Muito obrigado. Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Gonçalo Reis e nele todo o Conselho de Administração da RTP aqui presente. E como já foi muita coisa dita e quem fica para quinto lugar já tem menos para dizer, de novo, pelo menos, eu se calhar fazia um ponto de ordem inicial e depois, nem sabem se é uma pergunta, só assim um comentário. O CDS tem sempre defendido que a RTP deve ser um serviço público, é de facto um serviço público maioritariamente financiado por todos nós, através da contribuição para o audiovisual constante da fatura de eletricidade, e é condição desse financiamento público, ou tem que ser, a isenção e a independência face a qualquer poder, designadamente aos poderes políticos, sejam partidários, sejam do Governo. E por isso é que me parece que esta audição hoje é importante para percebermos, e parece-me que vai ficando mais ou menos respondido, que nestas audições fica claro que, ou pelo menos, enfim, fica mais claro que não houve interferências e que há questões de outra natureza, ou pelo que aqui foi dito, que há questões de outra natureza interna que justificam a questão que nos traz aqui hoje, que não é a integração de precários, mas é, como disse, não queria usar a palavra suspensão, eu também percebo o que é que diz, a interrupção, muito obrigada, do programa 6 às 9. Pronto, dito isto, e em relação a esta audição, em concreto ao Conselho de Administração, o que é que também me parece importante dizer? Foi estabelecido no Governo PSD-CDS, no Governo não foi assim há tanto tempo, um modelo de governação que procurava exatamente estabelecer a independência do Conselho de Administração, e para isso foi criado um órgão, o Conselho Geral de Supervisão. Enfim, não interessa, tem uma composição própria, tem uma rotatividade nos seus membros, exatamente para garantir que haja uma independência do poder político. Pronto. E portanto, parece-me a mim que, tendo em conta o que ouvimos nas 2 audições anteriores, quer da senhora jornalista Sandra Felgueiras, quer da senhora diretora de Informação, Maria Flor Pedroso, tudo aquilo que foi tratado, em nenhum caso houve alguma referência ao Conselho de Administração. Pronto, não foi matéria sequer aludida, não é? O que me sugere que o modelo está a funcionar muito bem, porque se não tivesse a funcionar muito bem, teria havido qualquer sugestão ou uma pergunta, e de facto essa matéria não foi, nem em nenhuma das peças jornalísticas, nem em nenhum do turbilhão de informação que nos traz aqui até hoje, nem nas 2 audições anteriores, isso foi tratado. Portanto, eu diria que, a haver alguma questão ainda por explorar, se passa, como disse, dentro da Direção de Informação e não fora da Direção de Informação. E, portanto, nesse sentido, por um lado, acho que devemos ficar contentes, o modelo está a funcionar, pronto, com certeza que há de ter os seus afinamentos e as suas coisas, mas está a funcionar. E, portanto, nem a montante, do ponto de vista da relação com o Governo, como já aqui foi dito, nem a jusante dentro de casa na relação com a Direção de Informação, parece-me haver alguma nota a fazer. E, portanto, eu fico tranquila e contente pela boa decisão tomada durante um Governo PSD-CDS. Portanto, perdoar-me-ão a falta de objetividade nesta matéria, mas fico satisfeita. E, portanto, talvez a única coisa que fizesse nota, então, e para comentarem, é se concordam comigo, enfim, também serão igualmente subjetivos, como eu, mas se concordam que o modelo está a funcionar e, portanto, que devemos estar contentes com isso. E, por outro lado, se aquilo que foi preciso tomar conhecimento
que obviamente dentro da mesma casa é impossível que a informação não circule, quer dizer, ainda por cima numa política de portas abertas, se funcionou a título informativo, de boa relação entre vários órgãos, mas só nessa matéria. Portanto, só para clarificar, se em algum momento foi pedido para intervir, para tomar partido dentro de uma questão que se trata de facto entre órgãos próprios, entre a coordenação de programação e a direção de informação. Só para despistar, e porque não posso deixar de perguntar, algumas vezes foi pedido para arbitrar algum conflito entre estas partes, saindo fora daquilo que seriam as vossas competências. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Louvo a sua... Exatamente. A capacidade de síntese, para ficar na ata. Dou a palavra ao Sr. Presidente, por favor. Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Presidente e Sra. Deputada Ana Rita Bessa, e realmente a Sra. Deputada coloca questões, parte de um caso particular, para, digamos, o modelo em geral. Realmente o modelo que está em vigor tem origem em 2014, com o novo modelo de governança geral da RTP e com essa alteração estrutural que é a administração deixou de ser nomeada pelo Governo, com a criação do Conselho Geral Independente e, portanto, eu diria, cada modelo é o que é e podem ser sempre avaliados, mas é um modelo que dá mais garantias de autonomia à instituição RTP e eu diria até que avança no sentido que o Sr. Deputado José Magalhães também levanta, que é cordões uns atrás dos outros ou uns para além dos outros, no sentido de garantir maior autonomia à RTP e maior independência face aos poderes. Deixe também dizer, Sra. Deputada, que este modelo é um modelo que segue as melhores práticas europeias. Nem todos os países são assim, há vários casos que não são, mas as melhores práticas, os países de referência, Inglaterra, por exemplo, o BBC Trust, em França, o Conselho Superior do Audiovisual, cada um com as suas nuances, mas na prática são países e são bastiões de serviço público e de independência e de boas práticas. Todos estes países são países em que têm modelos semelhantes ao aplicado atualmente na RTP, em que a pedra de toque é a desgovernamentalização. E a desgovernamentalização na nomeação do órgão de gestão e depois o órgão de gestão tem não é nomeado pelo Governo, como tem uma transparência ao ter que apresentar um projeto estratégico que é conhecido, e isso também é uma componente inovadora do modelo de governança que a Sra. Deputada refere, que é a administração diz ao que vem, diz claramente quais são os propósitos, quais são as estratégias, e isso permite a qualquer cidadão, às entidades de supervisão e de monitorização, acompanharem e escrutinarem a administração em função daquilo que se propôs fazer. Portanto, neste contexto em que as administrações já não são nomeadas pelo Governo, para que a empresa ganhe mais autonomia, eu julgo que ainda é mais temporâneo, mas de qualquer modo é uma pergunta legítima que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira coloca e que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa coloca e que a mim não me choca a responder, mas a resposta é não, não e não. Ou seja, se houve algum contacto de qualquer entidade, de qualquer poder junto da administração da RTP, no sentido de ter um determinado comportamento sob um determinado programa, e estamos aqui a falar de informação ou de conteúdos de programas em qualquer canal, a resposta é não, não e não. E não agora, não em campanha eleitoral e não sem ser em campanha eleitoral. Os meus colegas juntaram-se à equipa o ano passado, em 2018, eu já estou desde 2015, a RTP já fez 2 campanhas legislativas, já fez presidenciais,
já fez autárquicas, já fez regionais, já fez europeias, e a RTP nunca foi acusada de ter feito uma campanha, digamos, pouco isenta. Antes, pelo contrário, todo o reconhecimento do público e de estudos qualitativos demonstram que a confiança, a isenção, o pluralismo é uma pedra-toque da instituição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não existe mais, o PAN já não está presente nesta audição e, portanto, passamos ao encerramento. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, por favor, 2 minutos. Eu pedia que cumprisse os 2 minutos, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta audição vale pelo que foi e vale pelo que não foi. Depois de tudo que ouvimos aqui durante a tarde e das declarações muito relevantes da senhora jornalista e das explicações que foram sendo sucessivas, porque não eram as mesmas, da diretora de informação, chegamos ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e o que tivemos foi um 0 absoluto. Tivemos um 0 absoluto e, portanto, nós ficamos a perceber que sobre este tema não quer falar, não pretende falar. E na salvaguarda que existe, há bocado foi interrompido, Sr. Presidente, na salvaguarda que existe entre o papel que cabe a cada um, a verdade é que aquilo que eu esperava, aquilo que o PSD esperava, Sr. Presidente, é que de uma forma muito desassombrada, muito direta, muito clara, seja assim, Sr. Deputado, é diferente a nossa função, mas olha, isto aconteceu, a Sandra Felgueiras mandou ou não mandou uma comunicação para o Conselho de Administração. E eu esperava que o Sr. Presidente dissesse assim, mandou sim, mas olha, o que eu fiz foi, enviei para aqui, respondi para acolá, e tivéssemos a mesma clareza que tivemos os outros, apesar de tudo, embora evolutiva em alguns casos, a mesma clareza. E o que tivemos foi um Presidente da RTP a fugir à frente das perguntas durante 10 minutos, a responder a 0, comigo a chamar a atenção, a responder a 0 e a refugiar-se de umas coisas vagas ligadas ao serviço público. Hoje o PSD ouviu a sua intervenção e ficou a conhecer um bocadinho melhor. Hoje os portugueses ouviram 3 intervenções e ficaram a perceber um bocadinho melhor. E hoje 1.600 funcionários da RTP ficaram também a conhecer um bocadinho melhor, desde logo por saber que souberam desta coisa através da internet. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para terminar, por favor, 2 minutos. Com certeza. Muito obrigado, Sra. Presidente e Sra. Deputado. Se o Sr. Deputado considera 0 a não intervenção, então agradeço realmente a qualificação de 0, porque o facto é que intervenção política sobre a administração é 0. Intervenção da administração sobre a direção de informação em opções concretas editoriais é 0. Nós fazemos as opções estratégicas, nós definimos o caminho da empresa, nós colocamos equipas credíveis no terreno e deixamos as equipas trabalharem com toda a credibilidade que têm. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente e aos restantes membros do Conselho de Administração da RTP a disponibilidade para estarem aqui hoje conosco a responderem a todas as questões que lhes foram colocadas. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados que até ao fim das audições garantiram o quórum, e acho que é louvável, assim como também agradeço aos senhores jornalistas também terem ficado até ao fim, provando que é de facto muito interessante nós ouvirmos aqui os órgãos da comunicação social e nomeadamente os órgãos que por estatuto são isentos. Muito obrigada a todos, até à próxima semana em matéria de comissão.